O estado do Rio de Janeiro, com as suas mais de 1.000 favelas catalogadas em velocidade acelerada de expansão, contando, dentro do espaço geográfico dessas zonas, inúmeros grupos narcoterroristas que fazem uso da força contra os meios de segurança estaduais e federais para garantir o controle territorial, o comércio ilegal de drogas, facilitação à prostituição infantil e servindo como um grande corredor internacional para o recebimento e envio de armamentos, peças de reposição aos mesmos, além de, obviamente, o escoamento de narcóticos para outras partes do mundo. Com a inserção forçada, de maneira antinatural, ao longo de sucessivos anos, de uma cultura baseada em valores gramscistas no povo fluminense, por gestões passadas nas escalas estaduais e federais, com a colaboração direta de jornais, artistas, sociólogos, escritores, emissoras de televisão e políticos, de que o traficante é a verdadeira vítima do sistema perverso que criminaliza a pobreza. Criando dessa forma, de maneira lenta e gradual, o apoio da parcela significativa de admiração da sociedade civil fluminense aos aspectos que direcionam a adoração e reverência à figura do traficante e as atividades envolvendo o tráfico de drogas, se concretizando, no atual momento, que o indivíduo traficante é visto, entre os mais novos, como a figura a ser seguida, entre as mulheres, como a figura de desejo e entre os homens, a figura de hombridade e respeito. Através dessa gourmetização e poder, aplicam de maneira irrestrita, diariamente, a aplicação escalonada de terrorismo indiscriminado, seletivo e comunal, incorporam valores de identidade coletiva, desenvolvem a ideia de soberania de territórios e evoluem do conceito de facção para a guerrilha. A situação chegou a uma dimensão tão grotesca que o conceito pátrio brasileiro ou gentílico fluminense tornaram-se secundários, com muitos moradores dessas zonas, mesmo nunca antes segurando um armamento, identificando-se como pertencentes ao narcogrupo X ou Y, inclusive adotando dialetos, tendências de moda, gestos e fidelização. As ações cotidianas que ocorrem no estado do Rio de Janeiro seriam classificadas e condenadas com uma rápida e fulminante resposta em qualquer nação do planeta com políticas de segurança nacional minimamente sérias, como ações terroristas. Ou os senhores e senhoras acreditam que derrubar helicópteros, invadir redes hoteleiras, alvejar aeronaves de transportes civis e controlar espaços territoriais da República são ações, digamos, normais? Situações essas que se intensificaram recentemente com as ações do Supremo Tribunal Federal em proibir as operações policiais nas favelas em virtude da pandemia de Covid, o que se refletiu em um aumento colossal, para não dizer estratosférico, das ações de guerrilha armada em todos os pontos do estado do Rio de Janeiro. Com isso em mente, caso esse vídeo chegue a algum dos ministros do STF como brasileiro e possuir a liberdade de questionamento crítico e de expressão, gostaria de realizar apenas 3 perguntas aos ministros, apenas 3. Perguntas essas que também parte da população gostaria de saber as respostas. Primeira pergunta: com quais embasamentos de caráter técnico no âmbito da segurança, inteligência e defesa, especificamente no Teatro de Operações do Estado do Rio de Janeiro, foi tomada essa medida? Segunda pergunta: para tomar uma medida dessa natureza que afeta diretamente os mais de 17 milhões, eu digo 17 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, provavelmente todos os ministros, eu digo todos os ministros, até por ocuparem cargos de tamanha relevância ao país, acredito eu que em algum momento de suas carreiras já realizaram por livre e espontânea vontade o acompanhamento presencial com as tropas policiais e militares nos teatros de operações, seja por meio de garantia da lei da ordem, seja por intervenção federal, em áreas como o Complexo do Alemão, Maré, Chapadão, Salgueiro, entre outros, acredito eu, até para poderem ter o conhecimento e embasamento in loco das causas e dificuldades que ali se transcendem. Se assim o fizeram, por que prosseguiram com tal medida? E caso nunca tenham feito, como possuem capacidade técnica mínima necessária para tomar uma ação do tipo? Terceira e última pergunta: para tomar essa medida, certamente, e por conta do tamanho do grau de estudo e profissionalismo dos senhores, acredito que certamente contactaram para orientações
os militares Forças Especiais alocados no Centro de Instrução de Operações Especiais, os comandos anfíbios alocados no Batalhão Toneleiro e, obviamente, os policiais militares do BOPE. Afinal, toda essa triade está localizada no estado do Rio de Janeiro. Os senhores ministros contactaram, pediram orientações a essas unidades, afinal, elas respondem ao Estado do Rio e ao governo federal. Não me compreendam mal, senhores ministros, apenas gostaria de saber as razões técnicas envolvendo as esferas da segurança, inteligência e defesa. Além do mais, isso é um questionamento de homem para homens e não de homem para deuses, certo? Caros inscritos, guardem bem as minhas palavras. A situação real é, caso o Brasil não adote medidas sérias e severas no combate às narco-guerrilhas presentes no estado do Rio, em pouco menos de 4 anos, escutem bem, em pouco menos de 4 anos, iremos possuir algo em um nível equivalente ou superior às guerrilhas encontradas no México e na África Central. O Brasil necessitará fazer uso dos meios militares para prover a pacificação por meio da força, aos moldes como é realizado na Colômbia, no Peru e Equador. Não existe outra solução para o estado do Rio de Janeiro. Para levar o saneamento básico, realizar a desfavelização, realizar a apreensão de armas, drogas, pessoal, busca de foragidos e desaparecidos, além de recuperação dos finitos territórios, irá se fazer necessário o uso da força. Força e capacidade essa que os meios policiais estaduais não dispõem. Isso é uma realidade. Eu prefiro contar uma verdade amarga aos senhores ao invés de uma mentira doce, como em outros canais politicamente corretos. Aqui eu jamais vou ficar de cabeça baixa e ficar de rabo preso, com o temor de algo ou alguém. Para finalizar o pensamento de hoje, o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores, antes de pensar, planejar e cobiçar missões internacionais por meio da ONU para levar a pacificação a outras nações, que é algo muito honrável, diga-se de passagem, necessita levar a pacificação ao seu próprio povo. O nosso Haiti, República Centro-Africana, Congo, está bem aqui, debaixo dos nossos olhos, e se fortificando a todo minuto, pois nunca foi feito ações energéticas contra os mesmos, aos moldes de um combate sério ao narcoterrorismo. Bem, encerramos o vídeo reflexivo do dia de hoje. Peço gentilmente que se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho de notificações. Dessa forma vocês incentivam e colaboram muito para o prosseguimento do meu trabalho.